Um milionário decide passar alguns dias em sua antiga mansão de família no interior e, ao reencontrar a filha do seu jardineiro, sua vida muda para sempre. Prepare-se porque essa história vai tocar seu coração profundamente. Aproveite e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Marcos Brandão levava uma vida intensa. O ritmo frenético dos negócios, as reuniões intermináveis e as decisões milionárias faziam parte de sua rotina há anos. Ele estava acostumado a lidar com pressão, mas ultimamente sentia o peso disso em seu próprio corpo. O cansaço já não era algo que uma noite mal dormida resolvia. Naquela tarde, dentro de seu imponente escritório envidraçado, enquanto analisava relatórios e respondia a e-mails, sentiu uma forte pontada no peito. O ar pareceu faltar por alguns segundos. Sua visão turvou. Funcionários correram em sua direção quando o viram cambalear. Em poucos minutos estava sendo levado às pressas para o hospital. O diagnóstico veio rápido: estresse extremo. O médico, com um olhar sério, recomendou que ele diminuísse o ritmo antes que fosse tarde demais. Seu corpo está dando sinais, Marcos. Se continuar assim, a próxima vez pode ser pior. Tire um tempo para si. Respire. O conselho ecoou em sua mente, enquanto ele encarava a cidade movimentada pela janela do hospital. Pela primeira vez, se perguntou o que realmente estava fazendo com sua vida. Foi assim que, contra todas as suas expectativas, decidiu passar alguns dias na antiga mansão da família, localizada no interior. Um lugar que ele não visitava há anos, repleto de lembranças de sua infância, de um tempo que parecia pertencer a outra vida. Quando chegou à propriedade, foi recebido pelo velho jardineiro da família, Antônio. O homem que trabalhava ali há décadas o abraçou com a mesma afeição de sempre. Bem-vindo de volta, Sr. Marcos. Já fazia tempo... Pois é, Antônio. Nem sei por que demorei tanto para voltar, respondeu Marcos olhando ao redor, sentindo o cheiro da terra molhada e o frescor do campo. Tudo parece igual, mas ao mesmo tempo diferente. Mas foi ao lado dele que Marcos viu algo que o fez prender a respiração. Ana, a filha do jardineiro que ele conheceu quando ainda era uma menina tímida de tranças e sorriso doce. Agora ela era uma mulher. Ela estava abaixada, cuidando das flores quando percebeu sua presença. Levantou-se limpando as mãos na calça jeans surrada e lhe lançou um olhar surpreso e curioso. Marcos? Sua voz carregava um misto de surpresa e nostalgia. Ele assentiu, ainda absorvendo a mudança. Ana, faz tanto tempo. Você está diferente, ele disse sem conseguir disfarçar a surpresa. Ela sorriu, inclinando a cabeça levemente. Cresci, Marcos. E você também agora é um grande empresário da cidade grande. Nunca pensei que voltaria para cá. Nem eu. Mas a vida tem dessas coisas. Ele soltou um riso abafado, ainda tentando absorver a sensação estranha que aquela conversa lhe causava. Nos dias seguintes, Marcos percebeu o quanto Ana gostava de ajudar o pai no jardim. Ela se movimentava entre as flores com delicadeza, cuidando de cada detalhe com paixão. Um dia, ele se aproximou enquanto ela regava as rosas. Nunca pensei que você fosse gostar tanto de flores, comentou Marcos observando-a. Ana sorriu sem tirar os olhos das plantas. Sempre gostei, mas acho que ninguém nunca reparou nisso. Meu pai me ensinou tudo sobre elas. Cada flor tem seu tempo, sua necessidade. É quase como gente. Ele arqueou uma sobrancelha. Nunca tinha pensado por esse lado. Você sempre esteve ocupado demais para notar, ela disse, lançando-lhe um olhar brincalhão. Aos poucos começaram a se aproximar. Inicialmente, conversas casuais sobre o passado, depois lembranças mais profundas. Relembraram como costumavam brincar juntos quando eram crianças, as tardes em que nadavam no lago, as aventuras ao subir nas árvores do vizinho para roubar ameixas. Você lembra daquela vez que caí da árvore tentando pegar as ameixas? Marcos perguntou rindo. Ana riu junto. Como esquecer? Você ficou todo arranhado e ainda culpou a árvore. Era óbvio que ela se mexeu de propósito. Brincou Marcos, fazendo Ana soltar uma gargalhada. Cada momento compartilhado reavivava algo dentro de Marcos. Algo que ele não sentia há anos. Uma sensação de pertencimento, de leveza, de algo que não podia ser comprado ou planejado em uma planilha.
E então, sem que percebesse, uma conexão começou a se formar. Uma conexão que talvez mudaria sua vida para sempre. Os dias na mansão foram passando, e para a surpresa de Marcos, ele começou a se sentir cada vez mais à vontade ali. O silêncio do campo, o ar puro e a companhia inesperada de Ana o fizeram perceber o quanto havia se distanciado da simplicidade da vida. Certa manhã, enquanto tomava café na varanda, viu Ana no jardim podando algumas plantas. Sentiu um impulso inesperado e desceu os degraus para se juntar a ela. "Precisa de ajuda?" perguntou cruzando os braços. Ana olhou para ele com um sorriso divertido. "Você? O grande Marcos Brandão? Ajudando no jardim? Essa eu preciso ver." Ele riu, pegando uma tesoura de poda. Sempre há uma primeira vez. Ana o observou com curiosidade, enquanto ele tentava imitar seus movimentos. A princípio desajeitado, mas logo pegou o jeito. Enquanto trabalhavam lado a lado, o silêncio foi preenchido por conversas leves, segredos de infância e risadas ocasionais. De repente, um vento suave soprou trazendo o aroma das flores ao redor. Ana levantou o olhar para Marcos e encontrou seus olhos fixos nela. Por um instante, tudo pareceu parar. "O que foi?" perguntou, sentindo o rosto esquentar. Marcos hesitou por um segundo antes de sorrir. "Só estou percebendo como o tempo passou, e como algumas coisas mudam sem que a gente perceba." Ela desviou o olhar, concentrando-se nas flores, mas o sorriso permaneceu em seu rosto. Naquela tarde, enquanto observava o sol se pôr, Marcos percebeu que pela primeira vez em anos, ele não queria estar em outro lugar. E o motivo disso era Ana. Nos dias seguintes, Marcos tentou ignorar aquela nova sensação que crescia dentro dele. Mas era impossível. A cada encontro com Ana, ele sentia algo diferente, algo que não combinava com a vida controlada e calculada que levava. Certa tarde, ele decidiu caminhar até o lago onde costumavam brincar na infância. O vento fresco balançava as árvores e o cheiro de terra molhada trazia uma nostalgia intensa. Quando chegou à margem, encontrou Ana ali, sentada sobre uma pedra, jogando pedrinhas na água. "Você ainda faz isso?" ele perguntou, sorrindo ao se aproximar. Ana virou o rosto para ele, surpresa e ao mesmo tempo divertida. Alguns hábitos nunca mudam. Ele se sentou ao lado dela, observando a água calma. "Eu lembro de quando nadávamos aqui. Você sempre me desafiava para ver quem conseguia prender a respiração por mais tempo." Ana soltou uma risada leve. "E eu sempre ganhava." "Isso é discutível", brincou Marcos. Ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas ouvindo o som dos grilos e do vento. Então Ana suspirou e olhou para ele. "Eu nunca achei que você voltaria para cá." "Nem eu, mas de certa forma parece que era para acontecer." Ela franziu o senho. "E depois? Você vai embora de novo?" Marcos não soube o que responder. Ele sabia que sua vida estava na cidade grande, mas ao mesmo tempo algo o prendia ali de uma maneira que ele não conseguia explicar. "Eu não sei, Ana." Ela assentiu lentamente, desviando o olhar para o lago. "Bom, seja qual for sua decisão, espero que tenha valido a pena voltar." Marcos sentiu uma pontada no peito. Algo dentro dele dizia que, se fosse embora, estaria deixando algo muito mais valioso para trás do que imaginava. E talvez, pela primeira vez na vida, ele estivesse disposto a descobrir o que era. Uma semana depois de sua chegada, Ana convidou Marcos para a festa da paróquia da cidade. Era a tradicional festa de Santo Antônio, muito esperada por todos da região. "Vai ser divertido. Música, comida boa, danças, e eu prometo que não vou deixar você se sentir deslocado", Ana disse, sorrindo de forma animada. Marcos hesitou. Festas daquele tipo não faziam parte de sua rotina há anos, mas ao ver a empolgação nos olhos de Ana, não conseguiu recusar. Naquela noite, a praça da cidade estava iluminada por bandeirinhas coloridas e luzes amareladas. O cheiro de milho assado e quentão tomava o ar. Assim que chegaram, algumas pessoas reconheceram Marcos. "Mas não é o Marcos Brandão", exclamou uma senhora idosa que se aproximou, apoiando-se em uma bengala. "Eu lembro de você pequeno, correndo por aí, sujando as roupas de terra. Quem diria que voltaria?" Marcos riu um tanto sem jeito. "Dona Lourdes, que surpresa vê-la, como está?"
Melhor agora, vendo que você não esqueceu suas raízes, ela respondeu, piscando para ele e depois olhando para Ana ao seu lado. E veio acompanhado. Santo Antônio está trabalhando, hein? Ana e Marcos se entreolharam, rindo de leve, mas um pouco sem graça. Não é nada disso, Dona Lourdes, disse Ana, tentando disfarçar o rubor no rosto. A senhora brincou, mas olhem lá, quem dança junto fica junto, hein? Marcos e Ana continuaram andando pela festa, experimentando algumas comidas típicas e observando a alegria das pessoas ao redor. Em um momento, um antigo amigo de infância de Marcos apareceu. Não acredito, Marcos Brandão? Pensei que nunca mais te veria por aqui, exclamou o homem dando um forte aperto de mão em Marcos. A conversa fluiu, e por um instante Marcos sentiu como se nunca tivesse saído daquela cidade. O riso fácil, a música ao fundo, a presença de Ana ao seu lado. Tudo parecia certo de um jeito que ele não conseguia explicar. E foi ali, naquela festa, que algo dentro dele começou a mudar. Algo que nem ele mesmo entendia ainda. Na volta para casa, a caminhonete velha de Ana começou a engasgar no meio da estrada de terra. Ela franziu a testa, batendo levemente no volante. Ah, não, justo agora? Murmurou, já sentindo o rosto corar de vergonha. Marcos segurou o riso. Acho que sua caminhonete tem personalidade. Ela decidiu que já se divertiu o bastante hoje. Ana suspirou, balançando a cabeça. Isso é um desastre. Eu devia ter trocado essa peça antes de sair. Deixa eu dar uma olhada, disse Marcos descendo do carro. Ele abriu o capô e observou por alguns segundos até identificar o problema. Uma peça solta, nada muito complicado. Com um pouco de esforço e jeito, conseguiu ajustá-la. Tenta ligar agora, disse, limpando as mãos na calça. Ana girou a chave e a caminhonete roncou antes de voltar a funcionar. Ela soltou um suspiro aliviado. Você é cheio de surpresas, Marcos. Ele sorriu, fechando o capô. Quando chegaram em frente à casa dela, o silêncio se instalou por um instante. Marcos se inclinou para dar um beijo no rosto de Ana, mas no mesmo momento, ela virou para se despedir, e os dois se atrapalharam. Seus rostos ficaram próximos demais. Marcos sentiu a respiração dela, o cheiro suave das flores que pareciam fazer parte dela. E então, sem pensar, seus lábios se tocaram. Foi um beijo lento, inesperado, mas intenso. Ana sentiu um arrepio percorrer sua pele. O tempo pareceu parar. O coração de Marcos acelerou, mas dessa vez, não por estresse ou ansiedade. Era algo diferente, algo novo. Quando se afastaram, ambos ficaram em silêncio, trocando olhares cheios de significados. Ana sorriu tímida. Boa noite, Marcos. Boa noite, Ana, respondeu ele, ainda tentando processar o que acabara de acontecer. Mas uma coisa ele sabia. Algo entre eles tinha mudado para sempre. Ana entrou em casa com as mãos ainda tremendo. Seu coração batia acelerado, e sua mente repetia o momento do beijo inúmeras vezes. Foi sem querer, mas não foi. O jeito como Marcos assegurou, como seus lábios se tocaram suavemente, como seus olhos brilharam antes de se afastarem, tudo parecia tão certo e ao mesmo tempo assustador. No quarto, ela se jogou na cama e encarou o teto. O que está acontecendo comigo? Pensou, mordendo o lábio. Sempre teve um carinho especial por Marcos, mas agora havia algo diferente. Algo que a deixava inquieta e ansiosa para vê-lo de novo. Do outro lado, Marcos entrou na mansão e foi direto para o bar. Serviu-se de uma dose de uísque, mas ficou apenas girando o líquido no copo. Ele era um homem acostumado a ter controle sobre todas as situações. Mas Ana o desarmava de um jeito que nenhuma mulher jamais havia feito. Foi um beijo, só um beijo. Ele tentava racionalizar, mas sentia que não era só isso. Algo dentro dele estava mudando e isso o assustava. Nos dias seguintes, os dois tentaram agir normalmente. O beijo nunca era mencionado, mas a tensão entre eles era palpável. Marcos percebia Ana desviando o olhar sempre que ele se aproximava, e ela notava como ele parecia hesitante perto dela, como se quisesse falar algo, mas se segurasse. Até que um dia, enquanto Ana podava algumas flores perto da varanda da casa, Marcos apareceu ao lado dela. Você está me evitando? Ele perguntou direto. Ana quase derrubou a tesoura. É o quê? Não, claro que não.
Tentou disfarçar sem muito sucesso. Marcos inclinou a cabeça, cruzando os braços. Ana, nós dois sabemos que algo mudou. Ela respirou fundo, sem saber exatamente o que responder. Eu só não sei o que fazer com isso, admitiu finalmente o encarando. Os olhos dele suavizaram. Nem eu. O silêncio pairou entre eles, carregado de sentimentos não ditos. Até que Marcos sorriu de leve. Acho que precisamos de um tempo para processar isso. O que acha de um passeio amanhã, sem complicações e sem pressões, só nós dois, como antes? Ana hesitou por um segundo, mas depois sorriu. Eu adoraria. Marcos assentiu, satisfeito. Então está combinado. Enquanto ele se afastava, Ana percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, seu coração estava dividido entre o medo e a esperança. Na manhã seguinte, Ana se olhou no espelho mais vezes do que gostaria de admitir. Por que estou tão nervosa? Pensou, ajeitando o cabelo. Não era um encontro. Era só um passeio, mas algo dentro dela sabia que não era tão simples assim. Vestiu um vestido leve e confortável, prendeu o cabelo de um jeito despreocupado e tentou não pensar muito. Quando saiu de casa, encontrou Marcos encostado em sua picape de luxo, que combinava com seu estilo sofisticado. Vestia uma camisa branca de linho com mangas dobradas e uma calça jeans escura. O visual era simples, mas nele parecia sofisticado. Pontual como sempre, ele comentou com um sorriso. Eu que o diga, Ana retrucou, subindo no veículo. Marcos dirigiu pela estrada de terra, levando-a para um local que costumavam ir. Quando crianças. Um campo aberto perto do lago. O caminho era silencioso, mas confortável. Nenhum dos dois sabia exatamente o que dizer, mas também não havia necessidade de palavras. Quando chegaram, Ana sorriu ao reconhecer o lugar. Nossa, eu nem lembrava como era bonito aqui. O campo estava florido, e o lago refletia o céu azul de forma perfeita. Marcos pegou uma toalha que havia trazido e estendeu no chão. Achei que seria uma boa ideia fazer um piquenique, disse ele, revelando uma cesta com frutas, suco e alguns pães que comprara na cidade. Ana sorriu, sentando-se ao lado dele. Nunca imaginei que o grande empresário Marcos Brandão soubesse fazer um piquenique. Ele riu. Eu também não. Mas acho que essa cidade está me mudando. O clima estava agradável. Eles conversaram sobre o passado, relembraram mais histórias da infância, riram e, pela primeira vez, se permitiram apenas aproveitar o momento. Até que, em um instante de silêncio, Marcos olhou para Ana de um jeito diferente. Eu sinto falta disso, ele disse baixinho. Ana franziu o senho. Disso o quê? Ele hesitou por um momento. Depois pegou sua mão delicadamente. De sentir que a vida pode ser simples. Que eu não preciso estar sempre correndo atrás de algo. Ana sentiu seu coração acelerar. Então, por que não para um pouco? Talvez seja isso que você precise. Os olhos de Marcos estavam cheios de emoções conflitantes. Ele sabia que Ana tinha razão. Mas desacelerar significava abrir mão do controle, e isso o assustava. Talvez eu precise de mais do que isso, ele murmurou, sem tirar os olhos dela. Ana sentiu a respiração prender na garganta. A tensão entre eles era palpável. Mas antes que qualquer um pudesse dizer algo, um vento forte passou pelo campo, fazendo folhas secas dançarem ao redor deles. Marcos riu, quebrando o momento. Parece que até o vento quer nos tirar do sério, Ana. Riu junto, sentindo o clima leve novamente. Talvez seja um sinal para voltarmos antes que vire tempestade. Ele assentiu, mas no fundo sabia que algo ali já tinha mudado. O coração dele já estava preso naquele lugar, e nela. Nos dias que seguiram o piquenique, Marcos e Ana pareciam presos em um jogo silencioso de olhares, gestos e palavras não ditas. Algo entre eles estava diferente, mas nenhum dos dois ousava nomear o que sentiam. Naquela tarde, Ana estava no jardim, ajudando o pai a podar algumas roseiras, quando ouviu passos atrás de si. Ao se virar, encontrou Marcos parado ali, observando-a com um sorriso discreto. Você sempre aparece. Quando estou ocupada. Ela brincou limpando as mãos na calça jeans. Talvez eu goste de te ver assim.
respondeu ele, enfiando as mãos nos bolsos da calça, trabalhando com as flores parecendo parte delas. Ana sentiu o rosto esquentar, mas revirou os olhos tentando esconder o sorriso. O que foi agora, Marcos? Ele hesitou por um segundo, como se estivesse ensaiando as palavras. Eu queria te convidar para jantar. Ana arqueou as sobrancelhas, surpresa. Jantar? Sim. Eu pensei que podíamos sair um pouco daqui. Jantar em um restaurante da cidade. Conversar. Sem jardins ou caminhonetes quebradas no meio do caminho. Ana cruzou os braços, fingindo analisar a proposta. Parece tentador. Mas tem certeza de que quer ser visto com a filha do jardineiro em um restaurante chique? Marcos franziu o senho, parecendo ofendido pela insinuação. Ana, para com isso. Você sabe que isso nunca foi um problema para mim. Ela riu, dando um leve empurrão no ombro dele. Eu sei, estou só brincando. Ele relaxou sorrindo também. Então, aceita o convite? Ana fingiu pensar mais um pouco antes de finalmente assentir. Tudo bem. Mas só se for eu quem escolher o restaurante. Marcos estreitou os olhos. Devo me preocupar? Um pouco, ela respondeu divertida. Eles riram juntos, e Marcos sentiu algo dentro dele se aquecer. Era como se com Ana tudo fosse mais leve, mais fácil. Naquela noite, porém, enquanto se preparava para o jantar, Marcos percebeu que não era só um simples convite. Ele queria mais, muito mais, e talvez estivesse pronto para admitir isso. Marcos esperou Ana na entrada da casa, encostado em seu carro, sentindo uma ansiedade estranha, algo que não experimentava há anos. Quando finalmente a viu saindo, perdeu o fôlego por um instante. Ele abriu a porta do carro para ela, e logo partiram em direção ao restaurante. Mas para sua surpresa, Ana não escolheu um lugar sofisticado. Em vez disso, indicou um restaurante pequeno e aconchegante no centro da cidade, famoso pelos pratos caseiros. Então era isso que você tinha em mente? Marcos perguntou divertido ao entrarem. Claro, você precisa experimentar a comida de verdade da nossa cidade, e não aqueles pratos sofisticados que parecem obras de arte em miniatura. Ele riu. Confesso que estou curioso. O jantar foi leve e agradável. Entre risadas e conversas sobre o passado e o presente, Marcos percebeu o quanto gostava de estar ao lado de Ana. Ela o fazia se sentir ele mesmo. Durante a refeição, um senhor se aproximou da mesa, os olhos brilhando de reconhecimento. Não acredito. Marcos Brandão? Marcos olhou para cima e arregalou os olhos ao reconhecer o homem. Senhor Alfredo, quanto tempo! O velho amigo de seu pai apertou sua mão com entusiasmo. Rapaz, faz anos que não te vejo. E veja sós com a filha do Antônio. Que belo casal! Ana e Marcos se entreolharam sem jeito, enquanto o senhor Alfredo ria. Eu sabia que uma hora você ia perceber que as coisas mais valiosas da vida não estão nos negócios, mas bem diante dos seus olhos. Marcos sorriu, sem saber como responder. Será que Alfredo estava certo? Quando o jantar terminou e eles saíram do restaurante, a noite estava fresca e tranquila. Caminharam lado a lado até o carro sem pressa, apenas aproveitando o momento. Então, gostou da experiência? Ana perguntou. Muito mais do que imaginei. Ela sorriu, e Marcos sentiu que aquela noite não era apenas um jantar. Era o início de algo muito maior, e ele estava pronto para descobrir o que era. Após o jantar, Marcos e Ana não estavam com vontade de encerrar a noite tão cedo. A cidade estava calma, e uma brisa suave soprava pelo centro, tornando o clima ainda mais agradável. Ainda não quero ir para casa, Ana confessou olhando para o céu estrelado. Marcos sorriu. Nem eu. O que sugere? Ela pensou por um instante. Então seus olhos brilharam com uma ideia. Venha comigo. Sem explicar para onde iam, Ana o guiou por uma pequena trilha que atravessava a praça central da cidade. No meio da praça, havia um coreto iluminado por luzes amareladas e, no fundo, uma música suave tocava de um dos bares ao redor. Isso me lembra as festas que aconteciam aqui quando éramos crianças, disse Ana, girando suavemente sobre os próprios pés.
Eu adorava ver os casais dançando. Marcos cruzou os braços, observando-a com um sorriso no canto dos lábios. E você nunca dançou aqui? Nunca tive companhia para isso. Ele deu um passo à frente e estendeu a mão. Então está. Na hora de mudar isso. Ana arregalou os olhos surpresa, mas aceitou a mão dele. Marcos a puxou suavemente para perto, posicionando uma das mãos em sua cintura. A música lenta que ecoava pela praça parecia se misturar com o som do vento entre as árvores. Ana, inicialmente tímida, foi relaxando aos poucos. O calor do corpo, de Marcos, a forma como ele a guiava com segurança, tudo parecia natural demais. Sabe, nunca imaginei que dançaria assim com você, Ana sussurrou, encarando os olhos de Marcos tão de perto. Nem eu. Mas também nunca imaginei que estar aqui de novo me faria tão bem. A intensidade do olhar dele a fez desviar os olhos, sentindo o coração acelerar. Você sente falta daqui? Ele demorou um instante para responder. Eu achava que não, mas ultimamente percebo que talvez tenha deixado para trás mais do que deveria. A música foi chegando ao fim, mas nenhum dos dois quis soltar o outro. Ficaram ali parados, sentindo a proximidade, os corações batendo forte. Marcos levantou a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto de Ana, seus dedos roçando suavemente na pele dela. Ela prendeu a respiração, esperando. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, uma gargalhada alta cortou o silêncio ao redor. Algumas pessoas passaram pela praça, quebrando o momento. Ana recuou um passo envergonhada. Marcos respirou fundo e sorriu. Acho que já está tarde. Ana concordou, embora no fundo quisesse prolongar aquele instante por mais alguns minutos. Voltaram para o carro e seguiram o caminho de volta para casa. Mas o silêncio entre eles não era desconfortável. Era carregado de algo que ambos sentiam, mas ainda não sabiam como lidar. Quando chegaram à casa de Ana, Marcos estacionou, mas não fez menção de sair imediatamente. Obrigado pela noite, disse ele virando-se para encará-la. Eu que agradeço, foi especial. Por um instante, Marcos teve vontade de beijá-la novamente, mas conteve-se. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcos. Ela desceu do carro e entrou em casa, enquanto Marcos ficou ali, observando-a desaparecer pela porta. Só então, ele suspirou apoiando a cabeça no volante. O que estava acontecendo com ele? Ele sabia que estava se apaixonando, e isso mudaria tudo. Marcos suspirou e cruzou os braços, olhando para o horizonte. A manhã estava tranquila. O cheiro de terra molhada preenchia o ar, e os pássaros cantavam no topo das árvores. Mas dentro dele, nada estava tão calmo assim. Antônio, você acredita que certas coisas acontecem na hora certa, do jeito que tem que acontecer? Perguntou ainda encarando a paisagem. O jardineiro sorriu de canto, pegando uma muda de flor e cavando um pequeno buraco na terra com as mãos. Sempre. Acreditei nisso, Sr. Marcos. Às vezes passamos a vida correndo atrás de coisas que achamos importantes. Mas no fim, o que realmente importa sempre esteve ali, esperando o momento certo para florescer. Marcos absorveu aquelas palavras e riu baixinho. Você sempre foi um filósofo, Antônio. O jardineiro deu de ombros. A gente aprende muito observando a natureza. E falando em aprendizado, Ana saiu cedo hoje. Disse que ia ajudar na arrumação da feira na praça. Marcos sentiu um calor subir pelo peito. A ideia de vê-la de novo era irresistível. A feira é... Acho que vou até lá. Preciso dar uma volta pela cidade. Antônio apenas sorriu de lado e continuou seu trabalho no jardim. A praça central estava movimentada. Barracas coloridas enfileiravam-se sob a sombra das árvores, exalando o cheiro doce de frutas frescas e pães caseiros. A população local circulava entre os corredores improvisados, trocando cumprimentos e sorrisos calorosos. Marcos andou sem pressa, absorvendo a atmosfera acolhedora daquele lugar. Havia anos que não vivia algo tão simples e genuíno. E então, já viu, Ana estava de costas, ajeitando cestos de flores sobre uma mesa de madeira. O cabelo preso em um coque desalinhado revelava a delicadeza de sua nuca.
e o vestido simples marcava sua silhueta de maneira sutil. Marcos sorriu ao se aproximar em silêncio. Essas flores não chegam aos pés das que você cuida no jardim, Ana. Virou-se depressa, surpresa pela presença dele. Marcos, o que está fazendo aqui? Ele deu de ombros. Decidi sair um pouco, e parece que fiz a escolha certa. Ela abaixou o olhar, mexendo em uma das flores com os dedos. O clima entre os dois estava diferente. Ainda havia resquícios do beijo da noite anterior no ar, uma tensão doce e silenciosa. Quer ajudar? Perguntou Ana, tentando disfarçar o nervosismo. Claro, por onde eu começo? Ela sorriu e lhe entregou um buquê de lavandas. Pode organizar essas aqui na cesta. Marcos pegou as flores e começou a ajeitá-las. Durante o processo, os dedos dos dois se tocaram sem querer. Um simples contato, mas que fez o coração de Ana disparar. Sobre ontem, ele começou olhando para ela. Ana respirou fundo, sabia que esse momento chegaria. Foi inesperado, mas não foi ruim. Marcos arqueou uma sobrancelha, divertido. Isso foi um elogio? Ela riu, balançando a cabeça. Acho que foi. Ele pegou uma das lavandas e a entregou a ela. Então, talvez possamos repetir qualquer dia desses. Ana pegou a flor, mordendo o lábio sem responder. Mas o brilho em seus olhos dizia tudo. E Marcos soube naquele instante que sua vida nunca mais seria a mesma. Nos dias seguintes, Marcos e Ana se viam constantemente. Ele sentia uma necessidade incontrolável de estar por perto, mesmo sem dizer nada. Ana, por sua vez, lutava contra os próprios sentimentos, temendo que aquilo fosse passageiro. Antônio começou a notar a mudança no comportamento de ambos e, com um sorriso discreto, comentou com Ana: "O amor tem formas curiosas de florescer, minha filha." Ana riu, fingindo desentendimento, mas no fundo sabia que seu pai tinha razão. Enquanto isso, a cidade se preparava para um evento beneficente e Ana convidou Marcos para ajudar na organização. Ele aceitou sem hesitar, ansioso por mais momentos ao lado dela. O salão estava iluminado por luzes suaves e a música ambiente criava um clima envolvente. Marcos observava Ana de longe, notando como ela sorria educadamente enquanto conversava com Lucas. Ele se aproximava mais do que o necessário e isso lhe incomodava de uma forma que ele não queria admitir. "Faz tempo que não nos vemos, Ana. Continua linda como sempre", disse Lucas, inclinando-se levemente para mais perto dela. "O tempo passa, Lucas, mas você continua com os mesmos elogios de antes", respondeu Ana, sorrindo de leve. "E você ainda foge dos elogios." "Quer dançar?", insistiu Lucas, estendendo a mão. Antes que Ana pudesse responder, Marcos caminhou até eles e interveio de forma firme, mas controlada. "Acho que ela está ocupada agora", disse, fitando Lucas diretamente. Ana olhou para ele, surpresa com a sua atitude. Lucas, por outro lado, abriu um sorriso provocativo. "Ora, parece que temos um competidor", brincou ele, cruzando os braços. Ana percebeu que a situação poderia piorar e segurou seu braço, afastando-se dali com Marcos. "O que foi aquilo?" perguntou ela, encarando-o com curiosidade. "Não gosto da forma como ele olha para você", confessou, talvez mais impulsivamente do que deveria. Ana soltou um suspiro, cruzando os braços. "Marcos, eu não sou um troféu e ninguém tem que decidir por mim com quem eu falo ou danço. Eu sei, não foi minha intenção." Marcos tentou argumentar, mas as palavras pareciam não se encaixar direito. Ana o olhou por um instante, como se buscasse uma resposta em seus olhos. "Se isso significa algo para você, então prove", disse ela, sua voz carregada de significado. O silêncio entre eles se prolongou por alguns segundos. O clima estava tenso, mas cheio de algo mais profundo, algo que nem Marcos nem Ana estavam prontos para admitir. Pelo menos, não ainda. A manhã começou tranquila, mas algo dentro de Marcos não estava em paz. Seu telefone vibrou na mesa e, ao atender, seu semblante mudou. "O quê? Mas só eu posso resolver isso?" "Certo, estou indo", Marcos respondeu, levantando-se apressado. Ana observou a cena de longe e, quando ele se aproximou para se despedir, percebeu que ela já estava distante. "Ana, espera. Preciso voltar para a cidade." Ela parou, mas não se virou completamente.
Claro que precisa. Isso aqui sempre foi só uma pausa, não é? Sua voz soou contida, mas cheia de significado. Não é assim. Marcos tentou se justificar. Então me diz como é, Marcos. Você vai voltar, mas e depois? Vai lembrar de mim ou eu só fui uma distração no meio do seu caos? Marcos não encontrou palavras. Sabia que precisava resolver aquilo, mas, ao mesmo tempo, sentia que estava prestes a perder algo importante. Ana esperou por uma resposta, mas, ao perceber seu silêncio, virou-se e caminhou para longe. Marcos assistiu sua silhueta desaparecer no horizonte, sentindo que algo dentro de você se partia. Os dias na cidade passaram como um borrão. No escritório, seu olhar vagava pela mesa bagunçada, mas sua mente estava longe dali. Em um porta-retratos, uma paisagem do interior chamava sua atenção, trazendo lembranças de Ana. Por que tudo parece sem sentido agora? Murmurou, para si mesmo. Enquanto isso, no interior, Ana tentava seguir sua rotina. Ela sorria para os amigos, mas seu pai, Antônio, percebia sua tristeza. Filha, a gente não pode fugir do que sente. O coração sempre sabe o caminho, disse ele, observando-a com carinho. Mas e se ele não voltar? Ana perguntou, sua voz fraca. Aí você saberá que ele nunca foi seu. Antônio respondeu com sabedoria. Ana olhou para o horizonte, como se esperasse uma resposta que só o tempo poderia dar. O som de um carro se aproximando interrompeu a tranquilidade da tarde. Ana estava no jardim quando viu Marcos descendo do veículo. Seu coração acelerou, mas seu rosto permaneceu impassível. O que está fazendo aqui? Ela perguntou, tentando manter a calma. Percebi que minha vida não faz sentido sem você. Tudo o que eu achava que queria não vale nada comparado ao que sinto por você, ele disse, caminhando até ela. Ana não respondeu de imediato. Apenas observou ele, como se tentasse decifrar se suas palavras eram reais. Marcos, se eu tiver que mudar tudo, eu mudo. Se tiver que aprender a viver de outro jeito, eu aprendo. Mas só se for ao seu lado, ele disse, sua voz carregada de emoção. Ana sentiu os olhos marejados, mas desta vez não fugiu. Quando Marcos a abraçou, ela retribuiu, finalmente deixando para trás todas as dúvidas que a assombravam. O jantar na casa de Antônio reuniu os amigos mais próximos. Risos e conversas preenchiam o ambiente quando Marcos se levantou, sentindo o coração acelerar no peito. Ele respirou fundo, pegou uma pequena caixinha do bolso e olhou para Ana, que o observava com curiosidade. Eu achei que sabia o que queria da vida, mas Ana me mostrou algo que eu nem sabia que precisava. Começou ele, sua voz firme, mas cheia de emoção. Por isso, diante de todos que importam para nós, eu pergunto. O silêncio tomou conta do salão, enquanto Marcos se ajoelhava diante dela, abrindo a caixinha e revelando um anel que brilhava sob a luz amarelada do ambiente. Ana, aceita se casar comigo? O ar pareceu suspenso por um instante. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, sua mão tremendo ao cobrir a boca em um gesto involuntário. O brilho nos olhos dela dizia tudo, mas por um momento o tempo parecia congelado. Ela olhou para o pai, que sorriu com orgulho e fez um leve aceno de cabeça. Em seguida voltou o olhar para Marcos, que aguardava, seu coração disparado, mas cheio de esperança. Ana respirou fundo, sentindo as lágrimas escorrerem suavemente pelo rosto, e então sorriu, um sorriso carregado de certeza e felicidade. Sim, disse ela, a voz embargada, mas firme. Um instante depois, aplausos e exclamações de felicidade preencheram a sala. Amigos se abraçavam. Antônio secava discretamente os olhos e Marcos, sem hesitar, se levantou e envolveu Ana em um abraço apertado, girando-a no ar enquanto ela ria em meio às lágrimas de alegria. Meses depois, no jardim da casa onde tudo começou, Marcos e Ana se casaram ao pôr do sol. As flores ao redor pareciam emoldurar aquele momento perfeito, e os olhares apaixonados que trocavam diziam mais do que qualquer palavra. Quando a primeira dança começou sob a luz suave do entardecer, eles souberam que, enfim, o amor verdadeiro havia encontrado seu caminho.
Não se esqueça de deixar nos comentários de onde está assistindo a esse vídeo. Assista ao próximo vídeo especial que deixamos na tela para você.